Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Estamos começando mais um programa Educação e Debate. O programa Educação e Debate é uma parceria entre o CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, com a TV Câmara. E semanalmente a gente traz assuntos ligados ao magistério municipal, à educação pública de qualidade e à sociedade como um todo. No mês de março, é impossível que a gente não venha falar sobre as mulheres, afinal de contas, se comemora o Dia das Mulheres. Só que a gente não sabe se é bem uma comemoração ou se é mais uma data para marcar a luta das mulheres. Simone de Beauvoir já falava que basta uma crise política, religiosa ou econômica para que os direitos das mulheres sejam questionados. E hoje, em 2019, a gente vive aí uma série de ataques aos direitos das mulheres. E para falar com a gente sobre a atual conjuntura, sobre a luta das mulheres, a organização das mulheres, a gente recebe hoje a doutora em filosofia, a professora Patrícia Ketzer, e também a dirigente do CMP Sindicato, professora Regina Costa dos Santos. Boa noite, Regina. Boa noite, Patrícia. Sejam bem-vindos ao Educação e Debate. Boa noite, Ingra. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite, Ingra. Boa noite, Patrícia. Boa noite à comunidade, que acompanha o programa aí, Educação em Debate, que a gente possa fazer uma boa reflexão nessa noite. Bom, hoje o nosso programa é sobre a luta das mulheres. A gente teve há poucos dias o dia 8 de março, onde a gente vê sempre muitas rosas, muitos bombons, mensagens de parabéns. Mas eu queria saber um pouquinho, Patrícia, o que é o 8 de março e por que a comemoração dessa data e se é uma comemoração de fato? É interessante a gente pensar que muitas vezes a gente acaba reproduzindo mais machismo no dia 8 de março, Porque a gente acaba, quando muitas pessoas querem fazer homenagens à mulher, nesse dia, então acabam dizendo coisas como a mulher, você que é mãe, cuidadosa, e, enfim, acabam reproduzindo todos os estereótipos que já são associados à mulher na sociedade, como se ela pudesse ser somente mãe, ou somente a cuidadora, e não pudesse exercer outros papéis na sociedade. E eu acho importante marcar, como você já iniciou falando, que o 8 de março ele é, na verdade, um dia de luta, A gente tem muito pouco a comemorar. A gente avançou alguns passos, Mas esses avanços nunca são garantidos, então a gente tem que estar sempre sob vigília, E pensar também que a gente tem muito mais ainda a conquistar, então por isso é um dia de luta, E ele nasce como um dia de luta, de fato. O 8 de março ele não nasce para se comemorar nada, mas ele nasce para marcar a luta das mulheres trabalhadoras para a conquista dos seus direitos. Então, acho que lembrar isso é sempre importante, Até para a gente não repetir o erro de reproduzir mais machismo nessa data, quando a gente quer, agradar as mulheres, porque o objetivo, os homens, quando querem nos auxiliar, então é importante que eles se levantem e lutem conosco pelos nossos direitos, ao invés de nos presentear com flores ou qualquer outra coisa. É isso, Regina. Eu acho assim que, claro, todo mundo gosta de ganhar flor, gosta de ganhar perfume, Não a gente não está dizendo que a gente não gosta de ganhar, O que a gente está dizendo é que é muito mais do que isso, E é importante, assim, esse resgate que a Patrícia faz, porque a gente vê no dia a dia, tem muitas datas comemorativas que a gente tem a oportunidade de fazer trocas de presentes, Eu acho que lembrar desse dia e trazer a história do dia 8 de março é inclusive respeito às mulheres, E respeito a esse histórico de luta, E que até hoje, quantas mulheres já morreram, E quantas mulheres ainda morrem, pela sua condição, pelo seu gênero, Então, assim, na verdade, trazer presente esse dia enquanto dia de luta também é uma forma dos nossos companheiros estarem nos respeitando, Quando a gente fala em avanço, é interessante também lembrar que agora, 2019, vem sendo um ano muito assustador no que diz respeito aos dados de violência contra a mulher, A gente está recém no mês de março e os números, eles praticamente batem recorde nesse período de tempo, assim. No momento em que a gente fala de 8 de março, fala de comemorar ser mulher, pouco temos a comemorar, Quais são as pautas mais urgentes das mulheres trabalhadoras no momento?
Eu acho que a gente pode pensar, né, na questão do feminicídio mesmo, que é uma questão que é urgente de ser problematizada, porque apesar da gente ter hoje a Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha, a gente pode perceber que as taxas continuam crescendo, então é algo que precisa ser debatido ainda, né, é urgente que seja debatido. As mulheres ainda ganham 30% menos que os homens, né? E agora a gente tem aí a reforma da Previdência, então, que vai prejudicar as mulheres também, né? Vai prejudicar diretamente as mulheres. Acho que a frase que tu iniciaste o programa, ela expressa muito bem, né, a realidade que nós vivemos. Todas as vezes que a gente tem uma crise, né, seja ela política, econômica, as maiores atingidas são as mulheres, as minorias em geral, né? Mas as mulheres estão entre essa minoria política, né, como a gente diz, porque apesar de nós sermos 52% da população brasileira, nós somos tratadas como minorias por não ter os mesmos direitos efetivados, né, porque é óbvio que na Constituição nós temos esses direitos garantidos, mas esses direitos não são efetivados. Então, acho que a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, são todas questões que vão nos afetar diretamente, né, e a gente precisa estar atentas. Eu avalio, vou nessa linha também, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Passo Fundo, ele vem sendo, infelizmente, um exemplo a nível estadual, né? No que se refere, eu estava vendo um dado na semana passada, que é a quinta cidade, né? No que se refere, assim, essa questão da violência contra a mulher, não é uma referência positiva ou algo que a gente possa estar se orgulhando do nosso município. Bem pelo contrário, né? É algo que deve preocupar, inclusive, os gestores, né, da nossa cidade, que a gente pense, de fato, políticas públicas, né, de proteção à mulher, que é isso que a gente precisa, de fato, trabalhar com as nossas crianças esses temas, a gente precisa educar os nossos homens, né, para que eles, de fato, venham a respeitar, né, as mulheres, porque, infelizmente, a gente passou o ano passado, a gente discutiu muito, né, sobre a questão de gênero, né, e a gente recebeu muitas críticas da sociedade no que se refere a estar discutindo isso nas escolas, né. No entanto, quando a gente olha para os números de mortes de mulher, né, e pela sua condição, sim, de gênero, né, não é por outro motivo, é por isso. Então, assim, eu acho que essa questão da violência contra a mulher, acho que é uma pauta urgente na nossa cidade, assim, eu acho que tem que ser uma preocupação dos gestores públicos, assim, tanto do executivo como do legislativo, acho que tem que tratar isso com mais seriedade. A questão do ataque aos direitos da classe trabalhadora, eu acho que a mulher, nesse contexto, ela acaba sendo muito mais afetada, porque ela já vem um histórico, né, de sendo diretamente atacada pela falta de direitos no local de trabalho. E quando a gente olha para as mudanças da CLT, tanto agora quanto a proposta da reforma da Previdência, diretamente nós seremos atacadas mais uma vez com muita ênfase, né, no que se diz respeito à nova legislação. Então não tem como não se posicionar contrário a essa chuva de ataques, né, que vem à classe trabalhadora, em especial às mulheres, porque a gente já vive uma situação de uma maior vulnerabilidade no que diz respeito a direitos, né. Eu acho que também tem uma questão assim que é social, né. Além eu acho que é reflexo de tudo isso, mas dos espaços, né, aonde a gente acaba que as mulheres não conseguem estar chegando, né. A Patrícia traz isso na sua fala, né, os espaços de poder a gente ainda não chegou, os espaços de decisão, nós não estamos nesses espaços. Então, assim, ó, acho que se a gente quer mudar essa sociedade, eu acho que está na hora de falar com um pouco mais de seriedade, né, do que a gente quer de fato construir enquanto sociedade também para as mulheres, né, porque até hoje ela foi construída pelos homens e para os homens, né, então acho que está na hora de refletir de uma forma um pouco mais ampla. E também contada pela ótica dos homens, Sim. né, a história ela vem contada pela ótica masculina, né. Também não dá para desconsiderar o fato da tripla jornada, né, das mulheres, né? Quando a gente fala no trabalho das mulheres, tem todo o trabalho doméstico, de cuidado com a casa, de cuidado com os filhos, muitas vezes de cuidado com o companheiro, que sobrecarrega a mulher além da sua carga de trabalho. Tratando da reforma da Previdência, Regina, as professoras em especial são diretamente atingidas com essa proposta que vem sendo feita. Claro que ainda se tem muito a discutir, até que se aprove uma reforma de fato, né? Mas ao menos esse projeto que vem agora, ele ataca diretamente as mulheres professoras, né?
Perfeitamente, assim, eu sempre digo que as mulheres professoras e as agricultoras, né? Sim. Porque, de fato, se tinha um diferencial no que se refere a essa legislação, né? Que hoje, com a proposta do governo, altera totalmente e é extremamente prejudicial, assim, inclusive, à saúde dessas mulheres, né? É importante, assim, acho que trazer para a comunidade um exercício interessante, assim. Imaginem uma professora de educação infantil trabalhando aos 70 anos com crianças de 4 e 5 anos de idade. É interessante, é um exercício interessante de estar se fazendo. Num primeiro momento, assim, essa lei, eu acho que o governo vem fazendo um esforço um tanto quanto interessante, né, para convencer a população de que muda muito pouco, né? São alguns poucos anos de trabalho, no caso aumenta 2, né, para a mulher, aumenta para o homem, não muda quanto à questão da idade, no entanto muda um pouco pela questão do período de contribuição. Mas para nós mulheres e para nós professoras, né, muda muito, porque a gente perde o que foi uma conquista dessa categoria, que é mais de 86% mulheres, né, que estão, né, nessas vagas da educação, onde a gente tinha aposentadoria especial, onde você conseguia e tinha a garantia de você se aposentar um pouco antes, né? 50 anos de idade, no caso da mulher, e 25 anos de exercício na profissão. A proposta do governo, ela vem assim totalmente na contramão, inclusive, da qualidade da educação, porque ela traz uma proposta de aumentar a idade, e se não fosse só isso, ela mexe no cálculo geral da aposentadoria, aumentando o período de contribuição e também a questão, ele traz uma organização diferente, que é a questão dos pontos. Para você ganhar 100% do teu salário, você tem que fechar 100% dos pontos, que seria a média da idade mais o tempo de contribuição. Um exercício simples, assim, uma colega professora que falta 5 anos para ela se aposentar, que ela está lá sonhando já com a sua aposentadoria. Se for aprovada a nova reforma da Previdência, não vão ser 5, vão ser 12 anos que ela vai ter que ficar em efetivo exercício. Lembrando que o governo enfatiza muito que é 30%, né, de contribuição, que seria no mínimo 30% de contribuição. No caso do professor, não, vão ser 40 anos, porque nenhum professor vai ficar com 60% do seu salário. É uma questão de conseguir, inclusive, sobreviver uma categoria que já ganha tão pouco. Lembrando ainda que, não só com os professores, ela é totalmente cruel, essa proposta, com as pessoas que têm mais vulnerabilidade, que hoje lá o idoso que completa a sua idade, ele tem direito a estar requerendo um salário mínimo, né? A proposta do governo é R$400. E lembrar que quem tem mais vulnerabilidade são as mulheres, né? Então, mais uma vez, diretamente nós, que muitas somos chefes de família, vamos ter que pensar num período onde você não consegue mais trabalhar, como sobreviver com R$400. Então, quer dizer, ela é totalmente prejudicial à saúde do trabalhador. Eu gostaria de dizer ainda assim que tem todo um marketing do governo para convencer a sociedade que nós somos privilegiados por ser servidor público. Convido qualquer político a trocar comigo. Venha receber os meus privilégios de viver, de trabalhar 40 anos em uma sala de aula com crianças de 5 anos de idade. E se ele conseguir, não precisa os 40, 10 anos, a gente pode começar a discutir essa proposta. Porque assim, é muito fácil para as pessoas que pensam a legislação dizer algumas coisas, mas na prática não é isso que acontece. Digo para vocês assim que ela é extremamente cruel. Tem a questão assim do cálculo que reduz muito o salário das pessoas. Eles fazem uma média de todos os salários, né, desses 40 anos de contribuição, que isso no professor pode jogar até 50% a menos do teu salário, lembrando que tu entra, né, qual é o salário inicial, né, não só do professor, como de qualquer trabalhador, né. Hoje isso é 80% do teu maior provento, do teu maior salário. Então tem a possibilidade de você, ao longo da tua carreira, você conseguindo, né, que como no nosso caso aqui de Passo Fundo, a gente tem um plano de carreira, ele é escalonado, então tem algumas vantagens que tu vai adquirindo ao longo da carreira, que não são nenhum
na forma como é colocado pelo governo, que somos privilegiados, não é privilégio, é fruto de muito trabalho. Vamos lembrar que o servidor público é a enfermeira, é a professora, né, é o policial que faz, né, a vigilância. Eu não estou falando lá do Exército, estou falando da Brigada Militar daqui de Passo Fundo, aquele nosso vizinho, né, que a gente vê saindo todo dia cedo, né? Eu acho que é esse exercício que a comunidade precisa estar fazendo, né? Tá bom. Regina, Patrícia, eu vou pedir licença para vocês. A gente vai para um breve intervalo em seguida. Volta com mais Educação e Debate, hoje falando sobre a luta das mulheres. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Boa noite, estamos de volta com o programa Educação e Debate. O programa Educação e Debate é uma parceria do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, com a TV Câmara. E a gente traz quinzenalmente assuntos ligados à educação, à sociedade, à educação pública de qualidade, ao magistério municipal. No programa de hoje, a gente recebe a doutora em filosofia Patrícia Ketzer e a dirigente do CMP Sindicato Regina Costa dos Santos para falar um pouquinho sobre a luta das mulheres. A gente começou o programa antes com uma frase da Simone de Beauvoir e agora o segundo bloco eu direciono para ti, Patrícia, uma outra frase dela que fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Frase super polêmica, principalmente quando se fala sobre gênero. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho assim, o que ela quer dizer com isso? O que é tornar-se mulher socialmente? Essa frase ela é muito polemizada mesmo, né? Mas ela não tem nada demais, a verdade. É que a gente precisa compreender também, olhar para a nossa realidade social e compreender um pouquinho como é que ela funciona. Daí a gente vai entender melhor a frase, né? O que a Simone de Beauvoir está dizendo basicamente é que, bom, nós somos seres culturais, né? A gente nasce e é inserido num mundo que a gente precisa sobreviver e a gente não tem instintos para sobreviver, né? Eu sempre faço essa brincadeira assim com os meus alunos, quais são os nossos instintos afinal? O que a gente nasce sabendo fazer? Né? Uma coisa que os pais sempre dizem pra gente quando a gente é criança é que ninguém nasce sabendo, né? Que a gente precisa aprender. É justamente isso, a gente não nasce sabendo fazer nada, a gente chora né? E aí a gente vai sendo educado nesse mundo e ser educado nesse mundo pressupõe absorver uma série de valores, né? E dentre esses valores a gente tem muito estipulado o que a gente chama de papéis de gênero, né? Que dentro desses papéis de gênero está estipulado o que é ser mulher e o que é ser homem. Então, assim como a Simone de Beauvoir fala que não se nasce mulher, torna-se, também não se nasce homem, torna-se, né? A gente é educado para ser mulher, é educado para ser homem. A gente é educado para uma feminilidade que a sociedade espera de nós, assim como a gente é educado para uma masculinidade, né? Os homens são educados para uma masculinidade. E dentro disso, né, a gente tem uma série de coisas. Por exemplo, desde muito cedo a gente ouve que a gente precisa sentar direito, fechar as pernas, que menina não faz esse tipo de coisa, né? Coisas que menina não faz é correr, é gritar, é se sujar, né? Sim. Menina tem sempre que ser bem cerceada, né? Ela não pode se expressar excessivamente. Enquanto os meninos, eles podem fazer muitas coisas, né? Eles podem correr, eles podem brincar de bola, eles podem brincar de lutinha, eles podem brincar das mais diversas coisas. Então, eles têm uma educação que é muito mais livre do que a das meninas. As pessoas costumam dizer, mas não é mais assim, né? Mas será que não é mesmo? Né? Será que a gente ainda não diz para os meninos que menino não chora? E não diz para as meninas, isso não é coisa de menina, né? Então a gente ainda se a gente for numa loja de brinquedo, a gente consegue perceber esses papéis de gênero muito instituídos, né?
Na loja de brinquedos a gente vai encontrar para meninas coisas como forninho, como um fogãozinho, como panelinhas, vassourinhas. Isso a gente é um preparo para a vida adulta, né? A gente está dizendo para as meninas que o que elas podem ser é donas de casa, mães, né? Que elas vão cuidar da casa, vão ser preparadas para cuidar da casa e vão ser preparadas para cuidar do lar e do filho, né? Que são as bonecas que a gente ganha desde muito cedo. Eu não tenho nada contra isso, desde que a gente também ensine isso aos meninos, né? Porque, afinal, se a gente vai constituir uma família, se eu me junto a uma outra pessoa para constituir uma família, eu acho que isso tem que ser algo compartilhado, né? A gente tem que fazer junto isso. Cuidar junto dos filhos, cuidar junto da casa, porque são 2 habitantes, né, que ocupam aquele espaço. Mas é isso basicamente, né? A ideia que ela traz de tornar-se mulher. Existe todo um universo e esse universo vai nos dizer, né, que mulheres só podem agir de determinado modo, só podem ter determinadas profissões. É claro que isso se modificou e hoje a gente tem muito mais mulheres na engenharia do que a gente tinha um tempo atrás, muito mais mulheres em vários espaços, né, do que há um tempo atrás. Mas ainda existe aquele olhar que diz, mas isso não é coisa de mulher. Sim. Né? Quantas pessoas me disseram já, por exemplo, veterinárias, me disseram que elas ouviram muito que, não, mas como é que tu vai lidar com uma vaca aqui? Sim. Né? Ou na própria área da computação, né? Não, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Então, isso ainda é muito presente, ainda é muito forte. No outro bloco, vocês traziam a questão de mulheres ocupando espaços de decisão, né? A gente teve eleições no ano de 2018 e aumentou-se o número de deputadas eleitas. No que diz respeito a senadoras, o número ainda é muito baixo, mas o número de deputadas ele teve um pequeno avanço. Muito pequeno, a gente sabe ainda, diante da necessidade. Exemplo disso a nossa própria Câmara de Vereadores aqui de Passo Fundo, que a gente não tem nenhuma vereadora mulher em 21 cadeiras, né? Como que vocês enxergam esse processo, assim? Lembrando que em meio a essa discussão em que mulheres foram eleitas, mais mulheres foram eleitas, a gente também teve escândalos em alguns partidos em que mulheres foram utilizadas como laranjas para direcionar a questão da verba partidária para candidatos homens. Como que vocês avaliam? Existe um avanço de fato acontecendo ou ainda é muito lento? A minha avaliação é que existe um avanço, mas ele é muito lento. Você já respondeu, né? Eu acho que isso é fato, assim, eu acho que sim, eu acho que estamos ocupando alguns espaços, mas muito lento porque nós não temos as mesmas condições que os homens têm. Eu acho que essa é uma discussão que precisa se trazer presente. De fato, se a gente quer mulheres, um exemplo, atuando na política, precisa ser repensado as leis eleitorais. Por que a gente não trabalha com paridade de cadeira se a gente quer de fato que as mulheres estejam nesses espaços? Uma mulher não tem as mesmas condições e não tem os mesmos espaços que os homens têm dentro dos partidos políticos. Todo mundo sabe que os partidos políticos são obrigados, né, a terem mulheres concorrendo, né, seja em qualquer instância, né? Sim. Tem a questão, acho que não sei como é que eles chamam, se é cotas, mas tem lá os 30% que precisa ser preenchido com mulheres. Simplesmente isso não garante as mulheres nos espaços garantindo e discutindo política. Eu acho que a discussão ela precisa ser muito mais séria enquanto país, né? Que a gente diz, de fato, se a gente quer as mulheres nesses espaços, vamos pensar leis que possibilitem que elas cheguem, né, a se eleger. Um exemplo é aqui em Passo Fundo. Não tem, assim, se você for pegar a realidade de uma mulher, né, a carga horária de uma mulher, você falou, né? Na tripla jornada e até a quarta, né, jornada, porque isso acontece, é de fato. Pega a realidade de uma professora, pega a realidade de uma operária, dificilmente você consegue ter tempo para você desenvolver uma carreira política. Não consegue. Normalmente são essas companheiras que ficam com os filhos para que os maridos, né, possam fazer a sua projeção política, né? Então, isso a gente observa aqui no nosso município, a gente pode ver os partidos políticos, né, a forma como é organizado. Existem aí os grandes caciques, né,
dos partidos políticos que não deixam e não abrem espaço para uma mulher. Quantas presidentes de partido a gente tem? Eu pessoalmente não conheço nenhuma, né? E conheço muitas mulheres. Eu acho que essas questões assim precisam ser colocadas. Eu acho que é a questão, assim, na política é a questão da paridade. Eu acho que mesmo nos espaços assim de chefia das empresas teriam que ter leis do mesmo jeito que tem do acesso, que a gente possa também estar chegando a esses espaços. Eu acho que é a única forma de mudar, assim, porque tem que ajudar a pensar as leis, tem que construir as leis para de fato mudar a nossa realidade, e tem que ser pensada por mulheres. Dificilmente vai vir, eu acho que até pode vir de um homem, mas ela não virá da forma, né, e com a visão que a mulher tem da sua realidade. Eu concordo, né? Eu acho que a gente precisa muito de mais mulheres nos representando. Acho que a gente teve avanços importantes, significativos, né? A gente teve deputadas que foram eleitas, mulheres negras, inclusive, periféricas, né? Porque a gente tem que levar em consideração também essas outras nuances, assim. E eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que não basta ser mulher, né? Isso é uma coisa que eu sempre destaco. Sim, eu quero mulheres lá, mas não significa que qualquer mulher possa representar as minhas causas, né? Sim. Porque eu, por exemplo, sou uma mulher trabalhadora, né? Eu sou uma mulher, mas não sou uma mulher negra, não sou uma mulher periférica, né? E se a gente pegar a realidade da mulher negra e periférica, ela tem outras necessidades, ela tem outras demandas, né? E ela precisa ser ouvida, essas demandas precisam ser ouvidas. Quem ouve que essa mulher tem a dizer, né? A gente tem o caso da Marielle, que era uma mulher negra periférica que conseguiu chegar à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e que estava fazendo um papel incrível, né? Investigando as milícias, e que foi assassinada. Então a gente vê que isso é um recado, né? É um recado que nos dão de várias formas também, para nos dizer que lá não é o nosso lugar, né? Não é o nosso espaço, mas nós vamos lutar por esse espaço mesmo assim, né? Porque as mulheres são extremamente combativas, elas são extremamente organizadas, articuladas, né? A gente pode perceber isso quando a gente tem, por exemplo, a organização do 8 de março, né? Que acontece mundialmente e que lota as ruas do mundo inteiro. A gente consegue perceber o poder de organização das mulheres em torno das suas causas quando a gente vê esse tipo de organização. Então, acho que a gente pode e vai avançar muito ainda, né? Porque eu sempre brinco que não adianta, né? A gente não vai voltar para a cozinha, a gente vai ocupar cada vez mais espaços, né? Só que a gente precisa pensar nisso também. Não basta ser mulher para nos representar, porque, lembrando a Simone de Beauvoir novamente, né? O opressor não teria tanta força se não tivesse entre ele o auxílio de alguns oprimidos, né? Às vezes as pessoas, a gente vive numa estrutura que é machista, né? E que nos ensina que o lugar da mulher é no lar, então, que não é ocupando cargos políticos. E muitas mulheres vão pensar assim porque elas foram educadas para pensar assim, e elas vão reproduzir isso, né? A gente às vezes vê nos comentários, esse dia mesmo eu vi num comentário de uma notícia que falava alguma questão sobre as mulheres na política, uma mulher comentando que era falta de uma pia de louça para lavar, né? Então, a gente consegue perceber que pode acontecer, né, das mulheres reproduzirem o machismo, e por isso que a gente precisa, de fato, de mulheres que olhem para as nossas causas e para as nossas questões e não reproduzam a opressão que nós já sofremos. Bom, o mês de março ele também marca um triste episódio do Brasil, que é 1 ano do assassinato da Marielle Franco, né? Se você falava, Paty, vereadora do Rio de Janeiro, né? Mulher negra, periférica, lésbica, lutava contra as milícias, tinha um trabalho muito forte de direitos humanos junto às famílias dos policiais que eram assassinados na guerra ao tráfico. Marielle Franco, ela já era famosa pelos seus posicionamentos, né? Já era conhecida, né? Pela sua trajetória, pela sua história. E depois desse assassinato, que ficou 1 ano sem qualquer apontamento de resolução,
suas ideias tomaram conta não só do Brasil, mas de todo mundo. Aqui em Passo Fundo, a marcha do 8 de março, ela teve como mote, né, Marielle Vive, né, Vivas por Marielle. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês veem a respeito de... A Paty já falava antes que o assassinato dela foi um recado, claro, aos movimentos sociais, mas o que representa a luta da Marielle diante desse cenário e fazer com que a sua memória seja preservada, né? Porque também houve uma tentativa de deturpar a sua memória e a sua história após o seu assassinato, e apesar de hoje terem 2 nomes de 2 pessoas presas por terem praticado o assassinato, uma das perguntas ainda não foi respondida, né? Que é o mandante desse crime, né? Quem que mandou matar. Para mim, assim, eu conhecia muito pouco, assim, da Marielle, né? Mas cada vez que eu leio e que eu busco saber mais sobre ela, mais ela se torna referência, assim, para minha vida, né? Enquanto mulher e também enquanto militante e sindicalista que sou, né? Para mim, assim, ela, eu acho que representa algo que nós estávamos precisando de referências, né? De mulheres atuais para a luta, né? Eu vejo assim que o trabalho que ela faz, quem diz, né, a gente vê muitas críticas na rede social, inclusive aqui em Passo Fundo teve algumas pessoas criticando o ato, né, mas muitas mulheres morrem, né, porque essa teve, né, essa proporção. Porque sim, ela fazia muita diferença enquanto mulher negra, né? E ela defendia as pautas que, de fato, hoje a gente precisa de muitas pessoas lutando para defender, né? A questão dos direitos humanos vem sendo aí, infelizmente, nesse país, sendo colocado para baixo do tapete, né? Muito retrocesso no que diz respeito a leis que conseguia se garantir algumas coisas básicas que foi fruto de muita luta. E para mim, assim, Marielle, ela é sim uma referência. De fato, acho que a gente tem se ouvido muito que ela é semente sim, eu acho que vão surgir muitas outras Marielles a partir da sua referência de luta. Eu acho que a gente pode pensar um pouco, né, no que a Marielle representa. Marielle era uma moradora da favela da Maré, né? Ela sai de lá. E só isso, né? Chegar à Câmara do Rio de Janeiro, só o que isso representa, né? Mas, além disso, ela era uma mulher, né? Uma mulher que é alguém que socialmente se considera que não deve ocupar esses espaços. A gente já mencionou, vemos pela nossa cidade. Então ela é uma mulher que sai da periferia e consegue ocupar esses espaços, mas além disso ela supera o racismo, porque ela é uma mulher negra que sai da periferia e ocupa esse espaço, mas ela ainda é uma mulher negra lésbica que sai da periferia e ocupa esse espaço, né? Então se a gente for olhar para a quantidade de intersecções, de opressões que ela vivenciava, então quanta gente Marielle representa, né? Quantas pautas o olhar que ela tinha sobre quantas vivências, né? Porque quando a gente fala dessa questão de que é preciso ser mulher para falar sobre machismo, não é preciso ser mulher para falar sobre machismo, mas só nós vivemos isso na pele, né? Assim como eu posso dizer por que eu sou antirracista, mas eu não sei o que é ser vigiada quando eu entro nas lojas, ninguém me segue. Né? Eu não vivencio isso na carne. Então, Marielle vivenciava todas essas opressões na carne, né? Ela representava todos esses grupos de pessoas. E é muito interessante o que tu falava antes, Ingrid, da gente pensar que com todo o trabalho que ela fez, tudo isso foi deturpado, né? Se dizia que ela defendia bandido. Não, ela perseguia os bandidos. Ela queria botar os bandidos na cadeia, né? E ela queria que os policiais que morreram em serviço executando honestamente seu trabalho fossem reconhecidos e que sua família fosse atendida, né? Mas tudo isso foi deturpado, foram inventadas diversas notícias falsas sobre ela, né? Que não tinham o menor sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado quando faz esse tipo de coisa, porque é da vida de alguém, né, que a gente está falando, e pessoas que amam ela estão aqui, né, e tiveram que ouvir essas atrocidades, a esposa dela, né,
Mas eu acho que a Marielle não morre, ela não morrerá jamais, né? Ela tá mais viva do que nunca e ela tá mostrando a sua força muito mais agora ainda, por incrível que pareça, né? Se ela já mostrava que veio quando estava na Câmara do Rio de Janeiro, ela continua mostrando que veio e ela continua abalando as estruturas do país, né? Patrícia e Regina, infelizmente o nosso programa ele já chega ao final. Muito obrigada pela presença de vocês e que voltem outras vezes para a gente continuar esse debate, porque ele não se encerra, né? Obrigado, né, Ingra? Acho que foi uma oportunidade, né, da gente estar conversando mais sobre esse tema e que a gente possa, na nossa cidade, ter muitos outros espaços, né, de debate e de defesa, né, dos direitos da mulher, contra a reforma da Previdência, contra essa questão, pensar políticas públicas que venham aí, né, a diminuir esses índices e terminar com eles de violência contra a mulher. Eu acho que a gente possa pensar coletivamente. Agradeço, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, com a Ingra, com a Regina, tratando desses temas, né, que a gente sabe que precisam estar mais em evidência e que muitas vezes são negligenciados. É bom saber que a gente tem, né, um espaço como esse, onde esses temas são colocados em pauta. Tá certo, obrigada meninas. A Marielle Franco dizia, eu sou porque nós somos. E é esse o recado que fica do nosso programa de hoje. A luta das mulheres ela não se encerra e ela tem muitas pautas a serem debatidas ainda nos próximos dias. A gente volta na próxima semana com mais educação e debate e você segue com mais programação de qualidade aqui na TV Câmara. Boa noite e até mais.